declaração de líder, depois na bancada do PTB. Eu também, uma declaração de líder para o PSDB, presidente. Uma coisa por vez. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quem está presente aqui no plenário, quem está nos assistindo. Vereador Cassina, obrigado pela cedência, e o senhor tem a sua parte. Gostaria de mudar um pouco de assunto, já que estamos tratando de saúde, e vamos falar um pouquinho de educação agora. Informação que recebemos é que aqueles que estão fazendo o transporte escolar do interior do nosso município, aquelas pequenas empresas que enfrentam dificuldades, que fazem investimentos, às vezes, em cima de suas posses, não estão recebendo o respectivo numerário da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Então, isso provoca uma dificuldade para essas empresas. São 3 ou 4 empresas, acredito eu, que fazem todo o nosso interior e não estão recebendo. E a última promessa que aconteceu foi que seria pago no dia 18 de abril e não foi feito até o presente momento. E isso, como já disse, traz dificuldades para essas pequenas empresas, prejudica o atendimento dos nossos alunos do interior. E eu peço que o vereador Chico Guerra já faça um contato imediato para ver se confirma essa situação e já nos traga algum alento até o final da nossa sessão. Obrigado, vereador Kiko. Obrigado, vereador Cassina. Bom, colegas vereadores, como todos sabem, né, sou presidente da Comissão do Idoso e comigo participam o vereador Ricardo Daneluz, vereador Fiuza, vereador Tomé, vereador Cassina. Então, desde quando a gente assumiu a presidência, junto com os demais colegas, sempre ficamos conversando, dialogando com entidades, não saímos na frente de ninguém, temos que aprender com as entidades, e conversamos com o Ministério Público também para ver como é que está o funcionamento, qual é a realidade mesmo dos nossos idosos, das casas de acolhimento e de passagem dos nossos idosos. Então, primeiro, nós temos que ficarmos a par do que está acontecendo, para depois, né, em parceria com essas entidades, fazermos alguma coisa, alguma adequação na nossa lei municipal, uma lei específica dentro da lei federal, para que nossas casas sejam adequadas conforme a sua capacidade física, conforme se é acolhimento, se é de passagem, de quantas pessoas podem ficar. Então, nós temos que fazer, acredito eu, que um projeto dentro do nosso município que possa adequar. Mas os conhecedores mesmo da situação são essas entidades, Conselho Municipal do Idoso, Coordenadoria Municipal do Idoso, a Vigilância Sanitária, a FAS, as FIUPs também, e o Ministério Público. Então, já tivemos várias reuniões, e amanhã à tarde, para quem quiser participar, de todos os colegas vereadores, às 14h, na sala da comissão, no 2º andar, às 15 horas, teremos uma reunião junto com essas entidades, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Coordenadoria do Idoso, Vigilância Sanitária, a FAS e representantes das ACILPs. Então, para nós entrarmos em conjunto, né, e que para essa Câmara, através da comissão e os demais vereadores, sejamos aqui um porta-voz, sejamos um meio de adequarmos, fazermos a lei. Não adianta nós, vereadores, já aqui vamos fiscalizar as casas. Não, nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ajudar essas casas a se entrarem, se enquadrarem dentro das leis, porque senão nossos idosos não têm aonde ficarem, não têm aonde serem acolhidos. Então, temos que ser parceiros e que essa casa seja usada de forma para que venha a ser feito algum projeto em benefício dos nossos idosos. Cada um de nós temos uma função, então temos que fazermos a nossa função. Já que o nosso país é considerado em pouco tempo um país do idoso, então nós estamos atrasados e temos que começar a fazer projeto de leis. Também, entrando no assunto que o jornal Pioneiro noticiou ontem, no dia 2 de fevereiro, eu também já tinha me pronunciado aqui nessa casa, quanto às empresas do transporte intermunicipal. Essa é uma preocupação, porque eles tiveram renovado a sua concessão em 2009 e entrou um projeto uma regulamentação, um decreto do prefeito, da prefeitura, em 2000 e... me perdi agora aqui. Mas foi bem depois que entrou esse projeto adequando. Então, essas empresas não estavam preparadas. Enquanto ao transporte coletivo urbano, já é colocado, já é embutido essa porcentagem, né,
na passagem de ônibus, enquanto essas outras empresas não. Então, acredito que nós temos que, daqui um pouco, não deixarmos também que o idoso seja o vilão do aumento das passagens. Permite uma parte, vereador Kiko. Então, temos que, daqui um pouco, falei com o vereador Lafresco que vai falar, a comissão do idoso concedeu de fazer uma audiência pública, trazer a realidade. Porque não adianta também o idoso ter o direito, mas não poder usufruir do seu direito também. Vereador, pode. Vossa Senhoria já abordou esse assunto comigo e lhe coloco a nível da comissão de que podemos, eventualmente, puxar uma audiência pública junto com a Comissão do Idoso, Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação. Agora, esse é um assunto já conhecido da Casa, né? Por conta de que as empresas, logo que assumiram as concessões, e entrou em vigor essa questão, principalmente do passe do idoso de 60 a 65 anos, né? Que não havia previsão na licitação, e, de fato, se criou um problema praticamente insolúvel, né? Onde as empresas já estavam praticamente abrindo mão das concessões, né? Porque nessa questão do transporte, vereador Kiko, do transporte dos nossos distritos, se não houver um forte subsídio de parte do município, né, dificilmente nós vamos, numa próxima licitação, conseguir empresas que vão se prestar a fazer esse tipo de serviço. Por conta de que tu tinha situações que a gente acompanhou, por exemplo, vereador Bandeira, lá na comunidade, o vereador Bandeira não se encontra, na comunidade de Santa Lúcia do Piauí, que tinha dia que o ônibus vinha lotado de idosos, praticamente uma ou duas pessoas que pagavam a tarifa, né? Então, a empresa que faz o transporte lá se colocava numa situação de praticamente inadimplência, né? Então, ao mesmo tempo que a gente não quer retirar direito dos idosos, mas quando você dá esse tipo de benefício para alguém, alguém tem que pagar a conta. A gente, que nem a gente diz, não tem almoço grátis, né? Não tem almoço grátis. O vereador Bandeira, eu referia que, logo que iniciou o problema das concessões, tinha momentos que lá, por exemplo, na comunidade de Santa Lúcia do Piauí, vinha um ônibus lotado praticamente de idosos, né? E poucas pessoas pagando tarifa, né? Colocando, então, essa situação. Mas me coloco à disposição a comissão também, vereador Kiko, para que a gente chame aí uma audiência ou uma reunião ampliada, né, para a gente discutir essa questão. Obrigado, vereador. Eu agradeço, e com certeza as duas comissões vão estar unidas, para que, como eu disse, o idoso não seja considerado o vilão dessa história. Ele tem seus direitos, não podemos retroceder, mas também temos que olhar que foi em 2009 a concessão, em 2012, em dia 10 de maio de 2012, veio o decreto, né, que tinha saído. Então, hoje elas, a maioria, estão, e eles assumem, os proprietários assumem, não estão cumprindo a lei. Estão cobrando a metade, 2 ou 3 estão entrando os primeiros sem cobrar passagem. Então, nós temos aqui, como Câmara de Vereadores, nós temos que nos posicionar, nós temos que ser ágil, agilizar as coisas, antes que daqui a um pouco o nosso idoso tenha o direito, mas não possa usufruir. Então, fica aqui, reforçando também, amanhã os vereadores que querem participar, às 15 horas, na sala de comissão do segundo andar, reunião da Comissão de Idoso e várias entidades e o Ministério Público. Essa é uma parte, para que nós possamos debatermos esse assunto. Quem que... vereador Daniel. Uma parte, vereador. Bom, eu que faço parte da comissão, presidente Kiko, a gente vem debatendo essa questão que é de longo prazo, né? Vem há muito tempo esse problema acontecendo na nossa cidade, e eu acho que é a hora de nós revermos isso, de unir essas comissões aí, para tratar dessa questão, né? Que está tornando inviável para as empresas fazer esse transporte nos distritos. Nós que aqui debatemos muito nesse início de ano o transporte coletivo urbano, que, na minha opinião, também precisam ser revistas algumas gratuidades. Então, o interior não passa longe disso. Pelo contrário, pelo que a gente percebe, quem mais utiliza o transporte nos distritos é o idoso, né? Então, acredito que nós devemos fazer algum meio termo, aí, alguma questão, para que daqui a pouco as pessoas tenham direito e não possam utilizar, como o senhor mesmo fala. Muito obrigado, Kiko. E conte com esse vereador para essa questão. Obrigado, vereador. E como já é sabido de todos os colegas, tem empresas que diminuíram, né, os dias que era toda semana, estão 3 dias. Vereador Bandeira, tem poucos segundos, mas eu concedo a parte. Obrigado, vereador Kiko, pela parte. Também quero contribuir, quero me colocar à disposição. Belo tema traz nesse dia de hoje, nessa tribuna aí.
E é uma questão complexa, sim, porque nós temos que ver, que nem bem você falou, o idoso, e também a parte das empresas, porque se... outra empresa vai querer pegar, porque se é muita gratuidade, acaba, não só o idoso acaba perdendo, como nossa população lá do distrito, lá do interior, acaba perdendo. Então, nós temos que sentar assim junto com a empresa, né, vereador Kiko, junto com as comissões, e debater esse assunto junto com os responsáveis, para que não fiquemos prejudicados ao nosso interior. Obrigado, vereador. Bom, vereador, como é sabido também, presidente, só um segundo dia a mais, dentro do Estatuto do Idoso, dos 665 anos, quem regulariza, quem é o município que tem essa prerrogativa, né, de regulamentar. Então, o município tem que regulamentar, mas também não pode onerar as empresas e, daqui a um pouco, também não deixar os idosos sem o seu direito. Muito obrigado, presidente Terence.